O programa de hoje do Que ao Coração é dedicado à felicidade e muitos são aqueles que reclamam que a sua felicidade está condicionada ao poder político. Joana, fazes favor, podes entrar. O assunto interessa-me, com licença. Interessa a todos, sem dúvida. Muitas vezes vociferamos, reclamamos porque os nossos políticos não estão nos cargos de poder para nos defender. Mas para conseguirmos provar o que dizemos ainda vai uma distância grande. Talvez tenha sido esse o ponto de partida do Gustavo Sampaio para escrever este livro, Os Privilegiados. Quantos são, Gustavo? Muitos. São cerca de 400 nomes que são referidos ao longo do livro, embora não correspondam todos a casos em que se possa dizer que têm privilégios acima do comum cidadão, mas são muitos nomes concretos que são referidos ao longo do livro e muitos com, de facto, situações de privilégio que contribuem para essa imagem negativa da política e dos políticos junto da população portuguesa. Nomeadamente? Nomeadamente com estão na capa, não é? Sim, situações concretas de deputados que, ao mesmo tempo que têm a sua atividade parlamentar, têm atividade no setor privado, portanto em simultâneo, por vezes com 3, 4 atividades paralelas e, mais grave, por vezes com atividade no setor privado em empresas que beneficiam, ou pelo menos estão interessadas ou diretamente envolvidas com a atividade parlamentar do próprio deputado. Muitas vezes em comissões parlamentares que fiscalizam áreas de atividade económica onde operam essas empresas onde eles trabalham em simultâneo. Gustavo, já vamos a alguns exemplos práticos. Para já o que fazemos é saudar os nossos telespectadores da RTP Internacional e deixamos com uma salva de palmas, prometendo voltar amanhã à mesma hora. Até amanhã. Gustavo, falávamos de alguns conflitos de interesses. Eles são assim tão facilmente constatáveis? Eu apresento claros indícios de conflitos de interesses, não faço depois a conclusão ou o juízo de valor de que há ou não conflito de interesses, apresento os indícios através de factos, há um ministro que durante... cruzamento de dados e depois o leitor através da sua própria experiência e da percepção do... Falamos de um suposto ministro para percebermos que tipo de interesses podem estar em conflito. Um suposto ministro que está numa determinada pasta, quando abandona essa pasta, acaba por ir ocupar um cargo numa empresa que foi beneficiada por esse ministro. Exatamente. É esse tipo de conflito de interesses? Sim, há inúmeros exemplos nesse sentido. O mais crasso poderá passar pela Lusoponte, que é hoje em dia administrada por Ferreira do Amaral, que enquanto ministro celebrou os contratos com a Lusoponte. Um contrato de exploração de todas as pontes a jusante de Vila Franca de Xira, as construídas e por construir. No caso de se construir uma terceira ponte, a Lusoponte tem direitos sobre essa ponte ou sobre a exploração dessa ponte. E quando se trata do ministro que celebrou esses contratos e que depois, passado alguns anos, cumprindo ou não o período de nojo que está estipulado na lei, mas vai administrar essa empresa, administrar o contrato que celebrou enquanto ministro, e se levanta, claro, as questões de conflitos de interesse. Naturalmente, claro. Será um livro incendiário. São vários desses casos que estão aqui refiro no livro. Gustavo, já teve problemas? Até o momento tive um processo, não pelo conteúdo do livro, mas pela utilização da imagem de uma das pessoas visadas na capa, a doutora Celeste Cardona, que processou o autor e a editora do livro pela utilização abusiva ou sem autorização da sua imagem na capa, não colocando em causa o conteúdo, e um processo que chegou ao fim esta semana com uma decisão desfavorável à doutora Celeste Cardona, invocando a liberdade de expressão e de informação e tratando-se de uma figura pública, acabou por não dar razão. Ninguém o processou por calúnia? Não. Porque será? Gustavo, o que é que o moveu a fazer isto? A escrever este livro, a fazer esta pesquisa? Gustavo? Sim. Como Jorge Gabriel referiu no início, tentar dar uma resposta a esse sentimento que está muito incutido na sociedade portuguesa atualmente, mas não querendo cair na facilidade do bota abaixo, não é? E demagógica, que para mim teria sido muito fácil fazer isso. Tentei foi dar um enquadramento jornalístico a essa crítica, que é legítima em muitos casos, mas sem entrar em generalizações
e fazendo, por exemplo, uma ressalva logo na introdução do livro de que nem todos os políticos são iguais, ou que toda a política em si é nociva, porque isso depois resvala para um discurso antidemocrático e antidemocracia que eu acho extremamente perigoso. E o que faço é centrar-me em situações concretas em que de facto a crítica é legítima e tento fundamentá-la jornalisticamente. Claro. Que não é com uma componente não opinativa, não de dizer que acho que isto é assim ou que não é, mas apresentar factos e cruzar informações e levar as pessoas, elas próprias, o leitor, a tirar as suas conclusões. Gustavo, mas, como um exercício jornalístico. Claro, Gustavo, ao ler meia dúzia de páginas deste livro, percebemos que ele é quase uma moção de desconfiança ao sistema político português. Sim, há situações extremamente preocupantes que estão aí contidas. Agora, também não devemos generalizar, também há bons políticos e poderia ter feito um livro invertido sobre bons políticos que se dedicaram à causa pública. Mas não estamos a falar do passado distante, estamos a falar não se serviram da política para outro tipo de interesses e não estão capturados pelo interesse económico ou o interesse do setor privado. Agora, concentrei-me em situações negativas, em que tento abordá-las com um enquadramento jornalístico. Claro que isso, há situações muito preocupantes, mas complexas, porque muitas vezes estão ali no limiar da legalidade e depois não podem ser sancionadas a ética legalmente. É sempre discutível, não é? E a ética toma a quem quer. Gustavo, uma última pergunta para uma resposta breve, por favor. Até porque temos já o Sérgio Oliveira à nossa espera, em Grândola. Se o convidassem para ocupar um cargo político, aceitava? Não. Como jornalista, acho que isso está fora de questão. Porquê? Porque como jornalista... Bom, claro que não era como jornalista. Esqueça, exatamente. Claro que não era como jornalista, que ia ocupar um cargo de poder. Bem, eu não queria... eu ainda há pouco tempo vi um vídeo do Paulo Portas em 93 a dizer que era geneticamente contra o poder e que se o amigo dele chegasse ao poder deixava de ser amigo dele e passava para a oposição ou assim uma coisa do género. Portanto, eu não vou fazer uma previsão a muito longo prazo porque não quero depois entrar nesse tipo de contradições. Mas digo que a minha vocação é como jornalista e dedicado à escrita. Neste momento, para mim, seria impensável exercer qualquer tipo de cargo político. Não querendo com isto dizer que o cargo político por si só me iria manchar ou que é algo que esteja... Pudesse pôr em causa a sua moralidade. As pessoas é que fazem os cargos políticos e há muitas pessoas que os exerceram com isenção e honestidade. E isso também deve ser salientado, não só a parte negativa. Claro. E é isso que eu ressalvo no livro. Gustavo Sampaio, autor dos Privilegiados, um livro que recomendamos para que fique mais esclarecido sobre o que se passa em Portugal. Fazemos agora uma última visita ao Sérgio Oliveira.